Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Estamos iniciando o nosso culto de domingo pela manhã, nosso culto de adoração ao nosso Deus, como também de estudo da sua palavra. Queremos saudar a todos os amados irmãos da Igreja Batista Nova Betânia, como também a todos os amados irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã para juntos adorarmos este Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe, abençoe a sua vida e nos conduza nesse momento de culto, de adoração e de aprendizado da sua bendita e santa palavra. Nós vamos iniciar convidando o nosso irmão Valnilson para estar junto conosco, nos conduzindo nesse momento de louvor ao nosso Deus maravilhoso. Então vamos nesse domingo pela manhã iniciar esse culto louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Bom dia, tudo bem, irmãos? Vamos louvar o Senhor, lembrando que a nossa caminhada é sempre seguindo para o alvo, e essa canção fala sobre isso, caminhando, prosseguindo para o alvo eu vou, e caminhando em busca dessa conquista, dessa coroa conquistar. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, eu te busco, te procuro. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Em silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Voltando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma? Ou é só essa, pastor? Então vamos lá. Vamos cantar um hino do HCC. Ele é o hino 502. Temos por luta passado. Se tiver conseguir acessar aí agora,
no seu inário ou no celular, é o hino 502 do Inário para o Culto Cristão. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando perdão, segurança e consolação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, quem nos guardará? Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e o seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor real, quem nos guardará? Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e o seu nome honrar. Amém. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Que bom estarmos aqui nessa manhã para juntos adorarmos e glorificarmos esse Deus maravilhoso que nos ama e que tem cuidado de nós. Nós vamos, nesse momento, orar, nós vamos falar com esse Deus, nós vamos adorá-lo através da oração. Querido Deus, nós te somos gratos, Senhor, por esta manhã. Somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. E queremos, ó Pai, nessa manhã pedir que o Senhor possa nos conduzir nesse momento de adoração a ti, de aprendizado da tua palavra. Quero agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está conosco nessa manhã, nesse culto ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada família, a cada irmão, a cada irmã. Ó Deus bendito, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Por isso é que nós te louvamos, é por isso que nós bendizemos o teu santo nome. Meus queridos e amados irmãos, nós queremos, com muita alegria, avisar aos irmãos que na próxima quinta-feira nós estaremos encerrando a nossa campanha de missões estaduais. E você que ainda não contribuiu, não enviou a sua oferta, procure a liderança do ministério para contribuir e participar nesta tarefa tão importante da expansão do reino de Deus através do trabalho missionário. Nós vamos mais uma vez nessa manhã louvar ao Senhor. Eu quero convidar o irmão Valnilson novamente, porque a palavra de Deus nos convida a louvar ao Senhor em todo o tempo, a louvar a Ele pela sua benignidade, pela sua bondade. Nós vamos a mais um louvor. Cobre-me
com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, contra águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem, quem Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem, em Cristo vivo estou. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, nessa manhã, queridos, iniciar o nosso estudo da palavra de Deus. Vamos, nessa manhã, estudar acerca de um tema muito importante. O tema que nós escolhemos para essa manhã é o cristão e a Bíblia. Nós escolhemos esse tema sendo influenciados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E nós queremos compartilhar um pouco com os irmãos sobre a história da Bíblia enquanto palavra de Deus. Quero, antes de iniciar, fazer alguns esclarecimentos que são muito importantes para a nossa compreensão o porquê desse tema. Esse estudo, ele tem como objetivo trazer mais conhecimento aos amados irmãos sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, como ela foi escrita, a sua formatação, como também nós vamos tratar de outros temas.
Esse estudo, ele tem como fonte de pesquisa a própria Bíblia, porque a própria Bíblia, ela se explica. A teologia como área de estudo científico, como também documentos de pesquisas científicas da área da história, da geografia e da arqueologia. Porque muitos contrapõem a Bíblia utilizando da ciência. E nós temos um grupo de cientistas, áreas da ciência que tem estudado para, então, testificar e comprovar a Bíblia enquanto a sua originalidade. Nós queremos também esclarecer aos irmãos qual foi o motivo, o que nos incentivou a escolher esse tema, o cristão e a Bíblia, e trazermos um pouco sobre a história da Bíblia. Porque nós vamos tratar de assuntos aqui que provavelmente você já conhece, você já ouviu falar, mas é muito importante trazer à memória o que é a Bíblia, como ela foi escrita e o que ela significa para nós enquanto cristãos. E o que me incentivou a trazer esta palavra à igreja, esses estudos, é porque eu tenho percebido que nesses últimos dias, falamos últimos dias pensando que estamos vivendo um tempo em que o Senhor se aproxima da sua vinda, eu tenho percebido que há um trabalho por esse sistema mundo para desconstruir a Bíblia enquanto a palavra de Deus. E percebemos que muitos cristãos, muitos servos do Senhor, têm dado crédito a estas filosofias e a estas tentativas de desconstrução da Bíblia. E nós percebemos que isso tem criado muita confusão na mente das pessoas. Ontem eu estava lendo um material, um artigo, que muito me chamou a atenção e que veio me dar base para esse pensamento sobre essa desconstrução da Bíblia que ocorre em nossos dias. Eu estava lendo um documento de um líder cristão, no qual, nesse documento, ele dizia que os cristãos estão muito presos à Bíblia e que estar preso à Bíblia é coisa do passado. E nessa atualidade, nós precisamos nos libertar da Bíblia enquanto verdade e deixar que o Espírito Santo traga coisas novas à nossa vida. Nós percebemos que está aí uma grande heresia, partindo de líderes que se dizem cristãos e com esse pensamento de que a Bíblia é esse livro velho, arcaico, que não deve ser considerado pelos cristãos da atualidade, que hoje é o Espírito Santo que tem trazido novidades. E isso, querido, é uma blasfêmia. E nós, enquanto cristãos, nós não podemos entrar por esse caminho. E por isso nós precisamos nos fortalecer enquanto conhecimento da Bíblia, enquanto palavra de Deus. Então, foi isso que me incentivou a trazer esse tema, a fazer esse estudo com os amados irmãos sobre a Bíblia enquanto palavra de Deus. Porque, como eu disse, percebo que há uma grande tentativa. Satanás, ele tem agido nesses últimos dias. A própria palavra de Deus, ela nos alerta que nos últimos dias, essa palavra de Deus seria desconsiderada por muitos, que muitos não entenderiam, não é? Então, a própria palavra tem se cumprido. E essa tentativa tem envolvido muitos cristãos, que estão confusos e que têm, então, pensado sobre é ou não é a Bíblia a palavra de Deus. Então, esse estudo tem essa pretensão de trazer mais conhecimento, de buscar afirmar
convicções sobre a Bíblia enquanto palavra de Deus, para que nós possamos, a cada dia, queridos, entender a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Eu não tenho a pretensão de mudar pensamentos, porque isso só quem faz é o Espírito Santo de Deus. Mas, enquanto pastor, enquanto teólogo e estudante da palavra do Senhor e aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso orientar aos amados irmãos, a igreja do Senhor, alertá-los para essa tentativa de desconstrução da Bíblia enquanto palavra de Deus. Eu dividi esse estudo em algumas etapas. Ele é um estudo que demanda um tempo, não vou ter, assim, dificuldade de querer ser rápido, não. Eu dividi esse estudo em 3 etapas. E eu fiz isso para que nós possamos ter uma organização melhor desse estudo, como também aproveitar melhor o tempo, porque não adianta chegar aqui e jogar um bocado de informações para os irmãos de uma só vez. Então, nós vamos por etapas. Vamos iniciar hoje e nós vamos dar continuidade no próximo domingo, até encerrarmos esse tema. E o primeiro ponto desse estudo, a primeira etapa, nós vamos começar falando sobre a introdução à Bíblia, a história da criação da Bíblia. Nós vamos pensar sobre o início, como começou a Bíblia. Isso é muito importante compreendermos à luz das pesquisas científicas, à luz da teologia, como a Bíblia iniciou, como ela foi então construída. Então, esse primeiro momento nós vamos pensar um pouco sobre essa história da criação da Bíblia. Eu quero também dizer aos irmãos, informar os irmãos que nós vamos fazer desse momento uma escola bíblica, tá certo? Não será uma pregação, não é, mas um momento de estudo. Então nós vamos fazer desse momento um momento de escola bíblica, no qual nós vamos estudar um pouquinho, não é, aprender e destacar alguns temas sobre a Bíblia enquanto palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, para nós cristãos, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos que a Bíblia, nós que somos cristãos, servos do Senhor, a Bíblia é este livro que é a nossa única regra de fé, de prática, de conduta de vida. Para nós, os crentes batistas, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro literário, ela não é um livro de história, ela não é um livro de contos de fadas, mas ela é a palavra de Deus revelada aos homens. A Bíblia, nós entendemos, esse livro sagrado, escrito por homens de Deus, idôneos, e que receberam de Deus as revelações. Para nós, crentes batistas, em matéria de religião, a Bíblia é a única autoridade. Ela é o prumo, ela é a bússola para que possamos estabelecer a partir dela o norte, a direção para todo o nosso sistema eclesiástico e doutrinário. Quando nós desejamos dirimir qualquer dúvida doutrinária ou básica de nossa fé cristã, imediatamente nós recorremos à Bíblia. Nós vamos, então, à Bíblia para, então, dirimir as dúvidas, as dificuldades, porque ela é a palavra de Deus. É importante pensarmos sobre isso, porque nenhuma autoridade religiosa
por mais importante que seja, por mais ilustre ou por mais conhecimento, por mais formação acadêmica que tenha, pode tomar o lugar da autoridade da Bíblia. Ele não pode substituir a Bíblia. Então, todas as nossas dúvidas de fé, de vida cristã, nós conferimos na Bíblia, pois ela é a nossa única regra de fé e prática, é o único livro em que os cristãos encontram as suas verdades para o contexto da fé, da nossa vida com Deus. É importante pensar sobre isso, porque muitos líderes religiosos têm iludido muitas pessoas, como foi na Idade das Trevas, quando a Bíblia foi interpretada segundo o pensamento daqueles líderes religiosos da igreja do início lá da Idade das Trevas, naquele período em que usaram a Bíblia para manipular as pessoas, porque naquela época as pessoas não tinham a Bíblia e não poderiam conferir a verdade na Bíblia, e em nome de Deus e dizendo ser intérpretes da Bíblia, os religiosos naquela época escravizaram as pessoas e cometeram atrocidades terríveis. Quantas pessoas foram mortas, não é? Mas, na verdade, a Bíblia não estava falando nada disto. E esses religiosos se achavam como autoridade maior até mesmo do que a Bíblia e se consideravam os únicos autorizados a interpretar a Bíblia. Mas graças a Deus que hoje nós temos acesso à palavra de Deus. E nós podemos conferir na Bíblia, de fato, a verdade. E quando um líder religioso, um pastor, traz um tema, um assunto, ou ele faz uma afirmação e uma doutrina, nós temos como conferir na Bíblia se de fato é verdade ou não. Então é importante entendermos isso. A Bíblia, ela é a única autoridade para nós cristãos, e nenhum líder religioso, por mais importante que ele seja, por mais conhecimento que ele tenha, por mais formação acadêmica, intelectual, ele não pode substituir a Bíblia ou ter autoridade maior do que a Bíblia enquanto palavra de Deus. Então, é importante começar entendendo isso. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu quero pensar agora nesse momento sobre o seguinte ponto: como a Bíblia foi escrita? Como iniciou a Bíblia, a palavra de Deus? Segundo os historiadores, a Bíblia, ela teve um período de 1.300 anos a 1.500 para ser escrita. E ela foi escrita iniciando do ano 1250 antes de Cristo e o ano 100 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita na sua língua original em grego, hebraico e aramaico. Esses são os idiomas oficiais da Bíblia original. O Antigo Testamento, escrita no hebraico, o Novo Testamento no grego, como também alguns textos em aramaico, que era um dialeto antigo. Também precisamos compreender que a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, pessoas inspiradas por Deus, que trabalharam na escrita bíblica durante um período de 15 séculos. E é importante também destacar que esses autores bíblicos, esses escritores, eles viveram em épocas diferentes, eles tinham um modo de vida também diferentes, cada um escreveu em uma situação diferente, em um momento diferente. Por exemplo,
Davi escreveu em meio às guerras. Salomão escreveu dentro do seu palácio. Moisés, no deserto. Jeremias, nas masmorras, preso por denunciar o pecado do povo. Paulo, que era o grande perseguidor e tornou-se perseguido, escreveu as suas cartas atrás das grades. Então, observe, esses escritores bíblicos viveram em períodos diferentes, eles tinham cultura diferente, conviveram em lugares diferentes e tinham atividades diferentes e também escreveram em momentos bem distintos um dos outros. Isso é importante compreendermos. Essas pessoas também eram diferentes em relação à sua classe social. É importante entender isso, essa diversificação de classe social desses escritores bíblicos. Vamos lá. Davi e Salomão, eles eram reis e poetas. Jeremias e Zacarias eram sacerdotes e profetas. Daniel tornou-se ministro de Estado. Lucas era médico. João, Pedro, Tiago, Marcos eram pescadores, homens simples. Amós era um homem do campo, cuidava do gado. Paulo, esse aí, um grande erudito, teólogo, um homem poliglota, de grande conhecimento. Aqui está para mim, queridos, uma das grandes provas de evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez você pergunte o porquê. Sabe, observe que a Bíblia durou em torno de 15 séculos para ser escrita. Por homens, em lugares diferentes, tempo diferente, profissão diferente, classe social diferente, em períodos diferentes. E quando todos esses livros, eles se juntam e tornam a Bíblia que nós conhecemos hoje, a mensagem é a mesma. Ela não é uma mensagem contraditória. Ela tem um início, ela tem um meio, ela tem uma declaração desse fim. Observe que há uma organização na mensagem. Observe que não há divisão de pensamentos dentro da mensagem principal que a Bíblia transmite, que é um Deus que ama, que criou, o homem que se afastou desse Deus e o plano de salvação para trazer esse homem de volta para Deus. Isso, para mim, é algo extraordinário e impossível humanamente. Se nós juntássemos um grupo de pessoas para escrevermos um tema, nós teríamos diversos temas e temas que seriam contraditórios um ao outro. É impossível humanamente um livro como a Bíblia, sendo escrito por essa diversificação de pessoas, de culturas diferentes, lugares diferentes, épocas diferentes, juntar esses livros e ter esta unidade de pensamento. Aí eu percebo a ação do Espírito Santo de Deus nesses escritores bíblicos. Aí eu percebo como Deus agiu para que a sua palavra fosse, então, revelada a nós. Para mim, esse é um parâmetro diferencial e que testifica a Bíblia enquanto palavra de Deus. Nós vamos pensar agora um pouquinho como iniciou a revelação e a escrita dos livros da Bíblia. Nós precisamos entender que a origem da Bíblia, primeiramente, ela está em Deus. Ou seja,
A Bíblia surgiu, ela existe, porque Deus resolveu se revelar ao homem de forma especial, comunicando-se com ele através da sua santa palavra. Isso quer dizer que se Deus não quisesse se revelar a nós, se apresentar a nós, se comunicar com nós não conheceríamos nada acerca de Deus. Mas esse próprio Deus, na sua infinita bondade e amor, na sua vontade, ele então desejou se comunicar com o homem, revelando-se a ele. Então a Bíblia é este livro do qual Deus se revela ao homem. A Bíblia, portanto, ela inicia pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus de se comunicar conosco e de revelar-se a si mesmo, a nós, seres humanos. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, o apóstolo vai testificar a Bíblia enquanto palavra de Deus, enquanto revelação de Deus. Ele nos diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é importante pensar sobre isso. A Bíblia não é uma invenção da religião. Não foi o homem buscando conhecer a Deus em sua frágil concepção humana. Inclusive, há um conceito de definição de teologia muito errado. Muitos definem a teologia como sendo a área que estuda a Deus. Isso é uma pretensão inconcebível. O ser humano, ele não tem condições, enquanto criatura, estudar o Criador. Somos incapazes de alcançarmos esta realidade. Na verdade, teologia é a ciência que estuda as coisas que Deus revelou. Aquilo que Deus já revelou. Porque é Ele que se revela a nós através da sua Escritura. Há 3 características principais nesse processo de origem, de revelação, de publicação da Bíblia, que nós precisamos compreender esses 3 processos. A primeira característica é a chamada de revelação. Revelação é o ato gracioso de Deus pelo qual ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com ele. Se Deus não se revelasse a nós, seria impossível conhecermos algo a respeito dele. Então, a Bíblia, ela tem esse aspecto primário, essa característica da revelação. Deus se revelando ao homem. Nós vamos observar que no passado Deus se revelava pessoalmente, como fez assim com Moisés. Ele revelava-se aos homens, ele trazia a sua mensagem aos homens e ele se revelava pessoalmente a esses grandes homens de Deus do passado. Também, outra característica muito importante é a inspiração. Inspiração se refere à forma como Deus moveu, como ele atuou sobre os autores humanos para registrar esta revelação. Então, revelação é a forma como ele se revela, como ele se apresenta. Inspiração é a forma como ele, então, conduziu os escritores bíblicos, como ele, então, transmitiu essa mensagem para esses
escritores sendo inspirados pelo próprio Deus. E a terceira característica se refere à iluminação. Iluminação é a influência do Espírito Santo que capacitou os escritores bíblicos para que eles compreendessem a mensagem que Deus estava transmitindo, para que eles então pudessem transmitir às pessoas. Nós precisamos ter este conhecimento para entender como a Bíblia ela foi escrita pelos homens. Não foi de forma aleatória. Não foi como os homens pensavam, como eles então achavam. Não foi assim. A Bíblia, ela tem a revelação de Deus, Deus se revelando, a inspiração, Deus inspirando esses homens a escrever esta revelação, e a ação do Espírito Santo iluminando estes homens para que eles fossem fidedignos na sua escrita para a compreensão da mensagem que Deus estava, portanto, revelando. Então, há uma atuação de Deus, há uma atuação do Espírito Santo na vida desses escritores bíblicos. Eles foram escolhidos, capacitados, inspirados, iluminados por Deus para escrever a Escritura Sagrada. Isso é importante, porque muitos podem pensar que a Bíblia foi escrita de forma aleatória, trata-se de tradições históricas, de condução de homens com seu próprio conhecimento, e não foi assim. Deus se revelou aos homens. A Bíblia é este livro no qual Deus revela a si mesmo e a sua mensagem para a humanidade. Também é importante que possamos compreender que no início a Bíblia ela não foi escrita em papel como nós temos hoje, não é? Nós precisamos entender isso. A Bíblia não surgiu de forma escrita. Naquele período não existia papel, não existia a gráfica, né, a impressão gráfica, período remoto da história, e nesse primeiro momento a Bíblia ela era transmitida através da oralidade, através do povo que Deus escolheu para se revelar aos homens, para trazer esta mensagem de salvação a toda a humanidade, o povo hebreu, não é? Então, como acontecia esta transmissão oral da Bíblia? Deus se revelava aos profetas, aos seus servos, e estes grandes homens transmitia de forma oral esta mensagem de Deus ao povo. E esse povo, então, recebia esta mensagem e fazia conforme Deus havia ordenado. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer: havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, no início, a Bíblia era transmitida de forma oral. Deus revelava-se aos profetas. O profeta era este homem de Deus que transmitia esta mensagem de Deus para o povo. E isso passava-se de pai para filho. Aí muitos entram no seguinte questionamento sobre a questão oral. Por que não escrita? E essa oralidade não se perdeu o contexto da verdade? Muitos questionam isso. Mas nós precisamos compreender que nesse contexto histórico no qual a Bíblia começou a ser escrita, as civilizações nesse período, eles
tinham essa característica de transmissão da mensagem, da cultura, através da oralidade, dos ensinamentos que passavam de pais para filhos de forma fidedigna, aquilo que aprendiam dos antepassados. A ciência faz muito bem isso hoje, estudando as civilizações antigas, não é? Aqueles desenhos em que a ciência interpreta como uma forma de linguagem, de idioma daqueles povos antigos, dos quais eles se comunicavam através destas gravuras, como também as civilizações antigas sobre a sua forma histórica de vida. O povo de Deus, o povo hebreu, escolhido por Deus, a partir de Abraão, este povo é escolhido por Deus, para através desse povo, Deus se revelar ao homem. E Deus começa então a manifestar-se ao homem, revelar-se ao homem, escolheu esses profetas de Deus. E esses profetas, de forma fidedigna, transmitiam a palavra de Deus à sua comunidade. E essas instruções da palavra de Deus eram transmitidas de forma fiel ao que Deus, então, passava. Mas aí, então, começa o período dos manuscritos. Os textos agora que começam a ser escritos, essas mensagens que Deus transmitia aos profetas, e os profetas, então, utilizando do que tinham naquele momento, faziam, então, os chamados manuscritos bíblicos. Esses manuscritos que são os referenciais para a escrita bíblica, para a tradução bíblica, a qual nós temos em nossos dias. Moisés, por exemplo, ele começou a compilação e escrevendo estes manuscritos divinos, essas mensagens, desde 1503 a.C., nós temos alguns manuscritos que são datados desta data, e nós temos o último, que é o apóstolo João, que escreveu a parte final da Bíblia, 1600 anos depois. Deus se revelava pessoalmente a Moisés, como nós temos a própria Bíblia declarando, e dava a ele essas instruções. E essas instruções, em alguns momentos, não é? Deus a escreveu como os mandamentos que foram escritos em pedras pelo próprio Deus, dado a Moisés. Os principais manuscritos, que são a base de todas as versões bíblicas, são os textos massoréticos. Esse texto, de forma concisa e é um consensual padrão para os estudiosos judaicos da época medieval, como sendo base fundamental, textos originais para a escrita da Bíblia, enquanto palavra de Deus. Também nós temos os escribas, não é? No período de Jesus, a Bíblia, o Novo Testamento vai falar desses escribas. O Antigo Testamento também vai falar de alguns escribas. Esses escribas eram homens consagrados a Deus, eram homens que sabiam escrever, porque poucos eram aqueles que sabiam escrever nesse período, não é? E esses homens se dedicavam a escrever aquilo que Deus transmitia a estes profetas, a mensagem que vinha de Deus. Eles começaram então a escrever esses manuscritos. E nós podemos destacar, e quero trazer aqui a sua memória, 2 escribas quais o Antigo Testamento cita. Por exemplo, Baruque e Esdras, não é? Baruque trabalhava para o profeta Jeremias. Deus falava com Jeremias, Jeremias transmitia esta mensagem de Deus, e esse escriba chamado Baruque escrevia essa mensagem que Deus estava transmitindo para não perder
não é o tempo apagar a mensagem que Deus estava transmitindo. Também Esdras, que era profeta, que era escriba, desculpem, Esdras também, que era um sacerdote, doutor da lei, que voltou do exílio na Babilônia e liderou um avivamento religioso judaico. Vamos ver lá o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, falando sobre isso. Portanto, Esdras também era um escriba, um escritor, que escrevia a mensagem que Deus transmitia aos profetas para registrar esta mensagem divina. Vamos recapitular esse primeiro ponto, queridos. Então, a Bíblia começa Deus escolhendo um povo, o povo hebreu, para, através deste povo, se revelar à humanidade. Deus, então, se revela a esses profetas que ele escolheu, ele transmitia a mensagem a estes profetas, e estes profetas, usados por Deus, transmitiam a palavra de Deus ao povo. Deus se revelava pessoalmente a estes homens. Então, assim começou a história da Bíblia. Depois vem essa revelação de Deus sendo agora escrita, não é? Nós temos Moisés como aquele que escreveu o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Segundo os historiadores, foi escrito por Moisés. E aí nós temos os escribas, estes homens que eram, então, doutores da lei, porque naquela época era difícil alguém saber escrever. Estes homens se dedicavam a escrever essas mensagens que Deus transmitia aos profetas, para que essas mensagens, então, perpetuassem e não viessem a se perder. É importante compreendermos esse início. Esses manuscritos antigos, eles foram escritos em materiais diferentes. Eu quero também falar um pouco sobre isso. Primeiro, nós temos os registros desses ensinamentos e instruções que foram escritos em pedra e foram encontrados por arqueólogos no Egito antigo. Foram escritos que foram realizados em pedra. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Também os escritos foram realizados em argila. Era um material muito comum na época e era predominante na Síria, na Babilônia. Era escrita em argila, material que era preparado, o barro, em tabletes. Esses tabletes eram secos ao sol, ou eles colocavam no fogo para queimar e então solidificar. E nesses tabletes de barro, então, eram feitas muitas escritas, e muitos desses escritos feitos em argila foram encontrados pela arqueologia. Também muitos desses escritos foram feitos em madeira, em tábuas de madeira, foram bastante usados pelos antigos para escrever. Durante muitos séculos, a madeira foi a superfície comum para escrever entre os gregos. Alguns acreditam que esse tipo de material de escrita é mencionado em Isaías 30, versículo 8, e em Abacuque 2, versículo 2. Também muitos escritos foram feitos em couro, não é? O Talmud judeu exigia especificamente que as escrituras fossem copiadas sobre peles de animais, sobre o couro. É praticamente certo que o Antigo Testamento foi escrito em couro. Eram feitos rolos, costurando juntamente as peles que mediam alguns metros,
em torno de 26 a 70 centímetros de altura e eram enrolados 1 a 2 pedaços de madeira. Também nós temos a era do papiro. O Novo Testamento, quase certo, foi escrito sobre o papiro. Papiro é esse material vegetal. Eles pegavam essas tiras, tipo aquele material que se faz, aquelas esteiras antigas. Então, era praticamente esse material. Eles pegavam, colocavam imersos na água para amolecer, depois colocavam essas tiras sobrepondo umas às outras para formar, então, aquelas folhas. E uma camada de tiras era colocada, uma sobre a outra, e depois eles colocavam a prensa a fim de aderirem umas às outras, e assim criando aquele material chamado papiro, do qual foi escrito os pergaminhos, vários textos bíblicos, vários manuscritos escritos em papiros. Então, foi assim que esses textos bíblicos foram sendo escritos. Deus foi usando estes homens, foi inspirando, transmitindo a sua mensagem, e a mensagem começou a ser, então, escrita nesse material, até chegar o momento da invenção da imprensa, o qual a Bíblia começou a ser escrita historicamente por Jerônimo, que começa, então, a Vulgata, e outros textos que começam a ser escritos, e depois vem então a impressão bíblica que chega até os nossos tempos. Eu quero, nessa manhã, concluir essa primeira parte sobre a história da Bíblia, falando um pouco sobre a comprovação científica desses textos antigos. Havia uma descrença e uma desconfiança sobre esses manuscritos antigos em relação à Bíblia atual. É importante você entender isso. Uma boa parte da ciência questionavam a Bíblia atual com esses manuscritos antigos. Eles achavam que a Bíblia atual ela não transmitia de forma fidedigna, verdadeira, esses escritos antigos. Havia uma distorção, ou a Bíblia atual seria totalmente manipulada e mudada pelos homens, a forma como ela foi escrita no início. E aí, queridos, nós temos a ciência da arqueologia. Muitos cientistas, arqueólogos, têm sido importantíssimo para esse trabalho de testificação desses escritos bíblicos. Aqui entra a ciência para buscar essa testificação desses escritos bíblicos. Os manuscritos mais antigos que existem de trechos do Antigo Testamento datam de 850 depois de Cristo. Existem, porém, partes menores bem mais antigas, como alguns que foram achados em outras datas. Mas, sem dúvidas, a maior descoberta ocorreu em 1947, quando um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida no seu rebanho encontrou, por acaso, os manuscritos do Mar Morto na região de Jericó. Estes documentos, eles tiveram um grande impacto para a visão da Bíblia por esses cientistas, pois forneceram de forma espantosa confirmação à fidelidade dos textos massoréticos aos originais, aos textos que hoje nós temos na nossa Bíblia. Por que isso? Como eu disse, havia um pensamento de que a Bíblia atual, ela estava
em desacordo a esses manuscritos antigos. Ela havia sido modificada. E quando esses achados arqueológicos foram encontrados, esses manuscritos antigos, a expectativa da ciência e daqueles que têm trabalhado para desconstruir a Bíblia, tirar da Bíblia essa autoridade enquanto palavra de Deus, era de que agora fosse comprovado que, de fato, a Bíblia que nós temos hoje estava totalmente distorcida e não trazia os escritos antigos. Isso ia tirar da Bíblia toda a autoridade enquanto palavra de Deus, isso ia trazer uma descredibilidade à Bíblia. E aí esses cientistas da arqueologia começaram a comparar estes manuscritos antigos encontrados lá no Mar Morto, nessas cavernas que foram encontradas, esses achados, e eles começaram a pesquisar. E é importante eu destacar algumas questões aqui sobre essa pesquisa. Esses manuscritos encontrados nessas cavernas do Mar Morto, eles passaram por estudos minuciosos, científicos, para comprovação de que, de fato, eram autênticos, eram verdadeiros. Foram feitos estudos pela arqueologia que utilizaram a técnica que hoje muito é utilizada, como o carbono 14. Essa técnica que é utilizada para a arqueologia para comprovação de materiais arqueológicos que são encontrados de civilizações antigas para, então, poderem afirmar a data, o período e a que civilização este equipamento encontrado pertencia. Então, estes manuscritos encontrados lá no Mar Morto, todos eles passaram por essa pesquisa científica para a comprovação das suas veracidades, ok? Aí, eles pegaram esses documentos e foram, então, comparar com a Bíblia atual. E aí surgiu aquela especulação de que a Bíblia seria agora, então, tida como livro mentiroso, não é? Como livro que era invenção de homens, escrito por homens, e a Bíblia atual não estaria compatível com esses escritos antigos. Para surpresa desses cientistas, desses arqueólogos, desses estudiosos, quando foram comparar com os textos atuais, e eles encontraram ali, é importante perceber isso também, afirmar sobre isso, eles encontraram ali nesses manuscritos cópias do livro, cópia dos livros do profeta Isaías, também foram encontrados alguns manuscritos de outros textos bíblicos que ali foram achados. E aí eles pegaram esses textos do livro do profeta Isaías, esses fragmentos também, e foram comparar com os escritos hoje. Para a surpresa desses cientistas, o texto bíblico atual estava em conformidade com esses manuscritos antigos para a glória de Deus. E aí, essa questão de desmistificar, de tornar a Bíblia um livro mentiroso, falso, incoerente com esses manuscritos antigos, caiu por terra. Porque esses achados estavam em conformidade com os escritos da Bíblia atual. Houve esta comprovação. Eles encontraram algumas discordâncias no uso de alguns verbos, algumas conjunções, eles encontraram alguns artigos, mas essas diferenças não chegou a 5% das verdades que nós temos na Bíblia nos dias atuais. Então, a ciência pega esses manuscritos, comparam com a Bíblia atual e chegam à conclusão de que a Bíblia atual, a mensagem que está na Bíblia atual, ela é idêntica à mensagem que foi encontrada nesses manuscritos antigos. Foram encontrados fragmentos de um texto do profeta Samuel, texto dos profetas menores,
parte do livro de Levítico, foram encontrados cerca de 900 manuscritos que estavam dentro de panelas de barro, ok? Fechadas, tampadas, enterradas. E essa é uma maneira que essas civilizações antigas encontravam para preservar a história, para preservar os seus escritos antigos. Então, eles foram encontrados e comparados à Bíblia atual, para surpresa dos cientistas, esta palavra que hoje nós temos na Bíblia Sagrada, ela é compatível, ela é a mesma que estava nesses manuscritos antigos, caindo por terra o pensamento de muitos cientistas de que a Bíblia atual seria contraditória a esses manuscritos. Hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo domingo nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre a Bíblia enquanto palavra de Deus. Nós vamos continuar essa sala de aula, essa sala de aprendizado, de instrução, para que nós possamos fortalecer o conhecimento sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso tudo, como eu disse no início, essa tentativa que nós temos na atualidade de desconstruir a Bíblia enquanto palavra de Deus. Então é importante observarmos a história, é importante buscarmos o conhecimento da ciência, dos historiadores, daqueles que atuam na parte da ciência para, então, fortalecer as nossas convicções enquanto Bíblia, palavra de Deus. Porque muitos acham que a Bíblia foi escrita de qualquer maneira, que a Bíblia foi escrita por líder religioso, por uma religião, é uma invenção, ok? E a Bíblia seria um livro ultrapassado. Então é importante entendermos como ela foi escrita, a forma como Deus atuou, como Deus então cuidou para que a sua palavra chegasse até nós. E é importante para afirmarmos então as nossas convicções. Eu quero só citar 2 textos de Jesus sobre a Escritura Sagrada. João, capítulo 5, versículo 39, Jesus afirma assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus está confirmando a Bíblia, as Escrituras, como o livro que dá testemunho dele. Em Mateus 22, versículo 29, Jesus diz assim: errais, não sabendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus amados, nós precisamos estar atento ao tempo que nós estamos vivendo. Por isso é importante conhecermos a história da Bíblia Sagrada, conhecermos como esse livro foi revelado, como ele foi escrito, a forma como Deus cuidou, para que nós possamos, então, contestar aqueles que têm trabalhado para desconstruir a Bíblia enquanto palavra de Deus. E que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa a cada dia nos iluminar e fortalecer a nossa fé através da sua santa e bendita palavra, que é a Bíblia. O cristão e a Bíblia é inseparável, pois a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. É nela que nós encontramos as verdades de Deus, é nela que nós encontramos a mensagem de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e que Ele nos ajude nesta compreensão. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez com nosso irmão Valnilson. Vamos convidá-lo a estar conosco, exaltando ao Senhor através da palavra. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão, o hino 366, Firmeza. Não é da apoio minha fé, senão na graça de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. O
sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, irei nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que com o céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Glória a Deus. Que hino que traz uma mensagem maravilhosa, não é? A nossa fé precisa estar firmada no Senhor, queridos. E nós, enquanto cristãos, precisamos ter cuidado nesses últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra. Precisamos alicerçar a nossa fé em Deus e na sua santa e bendita palavra. Como eu disse, nós vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis. Satanás, ele tem trabalhado nesses últimos dias para desconstruir a palavra de Deus, para confundir as pessoas. E é importante entender isso. Como existe parte da ciência que trabalha para desconstruir a Bíblia, também existe parte da ciência que trabalha para testificar a Bíblia enquanto palavra de Deus, naquilo que depende da ciência como prova científica. Há muitos cientistas que crêem desse Deus maravilhoso e que crêem na Bíblia enquanto palavra de Deus. E há a história de homens que começaram a trabalhar para dizer que a Bíblia era mentira, para provar que a Bíblia era mentirosa, e acabaram se convertendo a Cristo através deste livro sagrado. Mas a maior prova que nós temos que a Bíblia é a palavra de Deus é como ela também é atual e as experiências que nós temos através da palavra de Deus na nossa própria vida. Então, que nós possamos a cada dia estar atento a tudo aquilo, a esse sistema mundo que tem tentado abalar a nossa fé, que tem tentado nos levar ao descrédito da palavra de Deus. E pense nisso. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a única autoridade de fé para nós. É nela que nós devemos recorrer para tirar as dúvidas. Eu sempre digo à igreja, aqueles que estou transmitindo a palavra, tudo que eu afirmar ou falar, procure ver se a Bíblia está afirmando. Porque entre o que eu falo, o que eu estou falando e a Bíblia, você deve ficar com a Bíblia. Então tenha cuidado, não vá nessa onda de ouvir palavras de homens, pensamentos humanos, filosofias vãs. Procure na Bíblia essas verdades para fortalecer a sua fé. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. E no próximo domingo nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Tenham todos um domingo
abençoado na presença do Senhor e até hoje, à tarde, às 18 horas, quando nós estaremos novamente no